No fim é isso, sabe? Essas trocas, pessoa com pessoa, ficar bem, sabe? mesmo no Porque humano. o ferramental, ele vai cada vez evoluir mais, né? Agora tu trazer o contraponto disso, trazer pra perto, trazer pra conversa. Exatamente. Às vezes eu também converso com as pacientes, né, em consulta. Mais que uma vez eu digo assim, vê qual o exame que a gente precisa fazer hoje, porque tá com tantas semanas de gestação, essa é a parte fácil. Sim. Isso é o mecânico que poderia ser até uma consulta online, eu podia fazer pelo sistema e só avisar ela, né? Mas a questão da troca que a gente tem ali, né? Tu acolher a gestante cheia de dúvidas, né? Cheia de dúvidas. E eu gosto bastante da parte do conversar, né? Então, a minha consulta, ela é bem tranquila, assim, em questão de tempo, para poder ter essas perguntas e esses conceitos da minha prática clínica como médica que eu aplico, né? E trouxe de embasamento para ser o objetivo da Moms and Ladies, né? Ser um porto seguro, ser um ponto de referência para as mulheres nesse sentido e poder esclarecer essas dúvidas, de forma que a informação vai trazer segurança, tranquilidade de estar fazendo o melhor, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos de volta ao Infocast, episódio 49. E aí, Duda, tudo bem? E aí, tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos ouvindo aí, ouvindo, né? Ou nos assistindo, né? Sejam todos bem-vindos, galera, estamos de volta aí com mais um episódio, mais conteúdo para vocês aí, né? Quase 50 episódios. Estamos chegando na marca dos 50. Vamos ter que fazer mais um comemorativo hoje. Comemorativo 50 episódios. Que massa, que massa. Que legal, gente. Obrigado aí por todo mundo que tá conosco aí nesses últimos episódios. Obrigado a mais um café, sempre nos proporcionando aí um café especial, com grãos especiais, selecionados. Cafezão, né? Cafezão, bom demais. Realmente especial, né? E quem quiser conhecê-los mais em Caxias do Sul, né? Para quem tá em Caxias, na rua Os 18 do Forte, entre os colégios São José e Carmo. Então fica o convite para vocês irem lá, provarem um café bom de verdade. E também, quem quiser acompanhar no Instagram, né? Mais um Café Caxias. Lembrando que quem for ouvinte do Infocast tem o cupomzinho aí que tá passando na tela em algum lugar. Então aproveitem, vão lá. Infocast 20. Provem o café, isso. 20% de desconto no primeiro café que vocês tomarem lá. Então, usem. Vão lá experimentar que vale a pena. Vale a pena. E a gente sempre pede também, né, que vocês se inscrevam no canal, avaliem, deixem seus comentários. A gente tem recebido mais interações aí nos últimos episódios, talvez por conta da gente insistir aqui. Mas de fato é importante mesmo, nos ajuda bastante. É isso aí. Toda interação é bem-vinda. É a única moeda de troca que a gente pede, né? O conteúdo tá disponível de grátis aí para vocês. Bastante conteúdo massa. Então... Muito, né? Eu não sei quantas horas deu até agora de conteúdo, mas deu umas horas, né? É uma boa métrica a gente dar uma olhada. Pra gente dar uma olhada quantas horas de conteúdo já tem. Mas é muita coisa. 2 anos, beleza? Né? 2 anos de projeto. Então tá, sem mais delongas, vamos lá. Seguimos. Então, hoje nós estamos aqui com a Carolina Fedrice, né? Ela é gineco-obstetra. Eu tava antes dos bastidores tentando preparando para decorar. É que, na verdade, a Carolina tem muitos projetos, né? Mas ela é gineco-obstetra, né? E a gente tá aqui com ela hoje para conversar sobre vários assuntos relacionados ao empreendedorismo, né? Uma pessoa muito empreendedora e é companheira do nosso amigo Diego Piazza, que esteve aqui no episódio 40 e não lembro, mas... É um dos últimos aí. É um dos últimos. Voltam umas 2 casinhas aí. Vai achar. 2, 3 casinhas. E... Então... Hoje vamos entrar nesse mundo. Não tivemos nenhuma convidada médica ainda no Infocast. É verdade. Primeira convidada médica. Então, queria que você apresentasse um pouquinho e falasse para nossa audiência. Só antes, só fazer uma palavrinha. Claro. Mas é que eu lembrei que a gente conversou, a gente participou de um podcast ali em Farroupilha com a Ju, né? E um dos comentários dela foi que a gente traz bastante mulheres empreendedoras aqui, né? E de fato, a gente gosta muito de ouvir mulheres que estão à frente de negócios, estão movimentando. Então, antes de tudo se apresentar, obrigado
por aceitar o convite, por estar aqui com nós. É isso aí. E acho que tem muita história aí para contar. Então, agora sim, parei de falar. Muito do que a gente quer propor no Infocast é conteúdos relacionados ao empreendedorismo, né? E principalmente feminino, que muitas mulheres à frente de negócios. Então, isso é sempre bacana de trazer. Vamos lá, bem. Agora sim. Tentar aprender com vocês, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando, né? Me apresentar e falar um pouco sobre a área da saúde vinculada a essa questão do empreendedorismo, né? Fico bem feliz. Então, meu nome é Carolina Fedrici, eu sou ginecologista e obstetra. E me aventuro nesse mundo a mais aí, vinculado à saúde. Então, trazendo alguns outros projetos, né? Todos vinculados à saúde, de forma geral. Mas que vão além da prática clínica diária, assim, de consultório e plantão, né? Sim. Legal. Se tu quiser contar um pouquinho para nós, um pouco da tua trajetória. Acho legal a gente ir traçando uma linha até para nossa audiência entender também, né? Claro. Da onde que começou, por como evoluiu para esses outros negócios. Isso. Sempre quis ser médico, sempre foi... Então, todo mundo pergunta isso, né? Sempre quis ser médica, né? Eu vou dizer que não foi assim, tipo, sempre muito claro que eu ia fazer medicina, que eu ia ser médica, né? Eu fui realmente descobrindo a vida e os interesses à medida que os anos foram passando, né? Inclusive, antes, né, eu fiz magistério, fui professora, né? E sempre com essa parte do entender as pessoas, conversar bastante, né? E aí foi me encaminhando e me direcionando alguns gostos, tanto do que eu gostaria de estudar, trabalhar e fazer no dia a dia, né? Enfim. E aí me descobri, né? Quando estava no magistério, então, durante que seria o equivalente ao ensino médio, ali me descobri, então, me chamando a atenção essa área da saúde, né? Então, algumas questões, assim, tipo, de saúde da família, né? Da minha família, claro, né? Nosso meio, em primeiro lugar, a gente começa a perceber alguns tópicos. E o que eu gostava de estudar, né? Tanto durante a escola e pensando também em vestibular e tal, me identificando com algumas coisas. Aí teve uma visita à Universidade de Caxias, que eles faziam aqueles portal de profissões, né? E nesse portal de profissões eu fui mente aberta, assim. Eu tava olhando um monte de coisa e cursos que não eram relacionados um com o outro, né? Então eu fui bem mente aberta e ali acabei pegando um tour que passava pela área da saúde, visitava o anatômico, visitava alguns cursos da saúde junto com outras áreas. E pensei, opa, né? Realmente tem aqui algo a mais aqui, né? Que eu me enxerguei como se me abrisse um leque, né? De opções, que dentro da medicina é muito amplo. O que é medicina não é uma única coisa. E me identifiquei ali, né? E aí resolvi, então, fazer o vestibular para medicina. E não passei de primeira, obviamente, né? Mas depois que eu entrei na faculdade, de novo ali comecei a me identificar com algumas áreas. E a medicina é muito ampla, né? Sim, então, várias especialidades. Várias especialidades. E me chamou a atenção no andar da carruagem, como diz, né? Tanto o público, né, feminino, né, como alvo para atendimento e ajuda e fazer alguma diferença, né, quanto a especialidade em si, né, que a gineco-obstetrícia é uma especialidade clínico-cirúrgica. Então, isso me chamava bastante atenção, porque eu tinha a parte de poder sentar com uma paciente frente a frente, né, e o raciocínio clínico, né, pensar o que está acontecendo, exames e tudo mais, mas também, né, um pouco mais de mobilidade em questão de hospital, procedimentos, cirurgias. Isso me brilhou os olhos, né? Os partos. Isso, os partos, então. E aí, mais ainda, né, com a obstetrícia, digo, eu sou gineco-obstetra, mas meu xodó é obstetrícia. Eu tenho um público muito maior de pacientes, né, relacionados à gestação e depois do que pacientes, né, ginecológicas, porque é o meu xodó mesmo, assim, né? É onde tu mais atua, assim. Onde eu mais atuo. E a obstetrícia é uma especialidade que tem muita coisa de um cuidado médico em momentos bons, né? Claro que tem, né, as suas dificuldades e quando elas existem são realmente mais difíceis, né, de lidar, né? Mas tem muito cuidado médico para uma parte boa da vida, né? E isso é muito gratificante também. Legal. Acho que tem um envolvimento enorme com né?
Isso. Com mães e com o processo em si de gestação, o início, né? Isso, né? E o vínculo que eu, como gineco-obstetra, né, faço com as pacientes, isso também, né, é o que me amarra na ginecologia obstetrícia. Porque eu vejo, tenho exemplos, por exemplo, de meninas que eu comecei a atender. Eu não sou tão velha, mas eu tenho meninas que eu comecei a atender na adolescência, ali com 16, 17 anos, e vi elas assim se transformarem, né, em jovens mulheres. Inclusive, algumas tiveram gestação, já estão com os filhos, e agora voltam para revisão. Então, esse acompanhamento, né? E, claro, tem os pacientes que eu já peguei mais à frente, o início do acompanhamento, mas a gente vincula bastante. Então, não é só a consulta do dia, né? Uma atualização do como é que tá a vida, a família. Claro. E acaba sendo um ponto de referência. E eu gostaria... prezo sempre que minhas pacientes possam sentir assim, né? Que eu seja um ponto de referência, às vezes estou com alguma situação, né? Que talvez não seja eu quem vai resolver, mas pode ser o primeiro ponto de referência para daí, então, depois a gente delinear para qual especialidade ou para onde ir, né? Sim, até porque querendo ou não, cria um laço, né? No momento de uma gestação, a mulher, é que nem tu disse, é o primeiro ponto de contato ali, de dúvidas, de... E eu, pessoalmente, crio o laço com elas, com os bebês, né? Eu digo, quando vem para curso de revisão, tragam, quero acompanhar crescendo. O Instagram ajuda bastante, né? Acompanhar as criancinhas crescendo, né? Que legal. Só aí já tem uma história, né? Já tem ideia de quantas crianças eu perdi a conta. Eu perdi a conta. Se eu parar pra contar, eu tenho os registros, mas eu perdi a conta. Já foram vários. Quando eu tava na residência, então, depois dos 6 anos de medicina, tem os 3 anos de residência médica, que é onde a gente faz a especialização em ginecologia obstetrícia. Quando eu estava no início do 2º ano da residência, já tinha passado de 200 partos, assim. Nossa. Nossa, no começo. Daí eu parei de contar. Porque eu não estava mais dando conta de contar. Então, não tem dimensão, né? Meu Deus. Claro que agora um volume, o meu número de partos tem acelera menos do que na época da residência, porque lá era no hospital geral, né? Então era um atrás do outro, né? Mas são muitos anos aí, né? Então. Sim, imagina. Já é alguns partos já, né? Alguns. Que legal. E eu acho que a gente pode... Eu acho interessante porque normalmente pessoal, médicos e pessoal da medicina se especializa numa área e fica naquela área e segue ali, né? Não tem normalmente essa... vou empreender em outra coisa, vou puxar outra coisa aqui, vou montar numa... Às vezes a gente vê o pessoal abrindo clínicas focadas naquela especialidade, enfim, mas normalmente o pessoal acaba clinicando bastante, assim, né? Monta a clínica e... Na sua especialidade, na sua especialidade e não amplia esse leque de coisas, né? E eu acho que vejo que tu segue num caminho diferente um pouco, né? Tu resolveu sair, digamos, da zona de conforto e vou... Qual que foi o primeiro passo que tu fez depois o que te motivou assim, vou abrir mais né? Agora a gente vai começar a abrir aí o leque, né? Acho que dá pra voltar lá pra época da residência médica, né? Em que eu já tinha definido meu público, né? O público feminino, várias fases da vida, a ginecologia, a obstetrícia. E aí eu comecei a ver que na verdade todos os públicos têm isso, mas eu estava trabalhando com as mulheres, né? Vendo que as mulheres demandam uma atenção especial, né? Em cada fase da vida, em cada momento, né? E que essa atenção, ela podia ser melhor, né, dada com uma atenção multidisciplinar. Então, complementando a parte da ginecologia obstetrícia, a parte médica em si, com outros atendimentos que, num ciclo assim, todos crescem juntos, né? Então, vamos pegar um exemplo de uma gestante que eu tô atendendo ali, né? Se meu trabalho com ela fica mais tranquilo e mais completo, se eu tenho o apoio de uma nutricionista, né, para as questões da alimentação na gestação, o apoio de uma psicóloga para a questão das mudanças, das expectativas e tudo mais, o apoio da fisioterapeuta, que daí a gente pode entrar com a parte da fisiopélvica para melhor trabalho ali durante a gestação, postura e tudo mais, e preparo tanto para os partos, né? A parte de profissionais de dança, de educação física e tudo mais, que podem trabalhar a parte da atividade física em si, que é complementar.
E a parte da enfermagem, consultoria de amamentação. Então, só citando algumas, assim, de início, que a gente trabalha junto, que vai ter melhor resultado para aquela paciente, para mim, como médica, que vou estar dando uma assistência mais completa, e todas essas profissionais engajadas. Então, eu vi isso lá na residência, como faria diferença, ou às vezes fazia diferença, ter essas outras atenções. Sim. E sempre pensava como que eu poderia fazer para conseguir isso, né? E aí ficou aquela ideia, né? Um dia, né? Vamos montar algum espaço. Inclusive, no espaço agora, na Mames and Ladies, que a gente já vai chegar, né? Algumas das profissionais que trabalham comigo estavam comigo naquela época lá da residência, quando essas ideias surgiam. Elas não me deixam mentir, se não era verdade que eu falava, olha, tem uma ideia, quem sabe um dia a gente, né, a gente pode trabalhar junto nesses aspectos. Então, desde lá, ficou essa ideia. Quando eu terminei a residência, fui para o caminho tradicional, né? Consultório, né? Atender, consultório, plantões. E aí fui tendo um crescimento no volume do consultório, né? Então comecei sublocando espaço, até que montei o meu próprio, né? E ali com aquele volume. E aí quando eu cheguei na zona de conforto, em que estava tudo num ritmo normal, uma vida normal, tudo funcionando, consultório fluindo, a minha agenda de plantões tudo encaixadinho, com tempo para passear, para lazer e tal. Eu disse, e aí? E as minhas ideias? Tá sobrando tempo, né? Sobra tempo, não digo. Modo de dizer, né? Mas zona de conforto. Gaps, gostei né? a palavra a expressão que ele usou, a zona de conforto. Aí ali, que foi a coisa assim... E a ideia? Como é que eu posso aplicar ela, né? E aí são as coisas que a vida vai alinhando, né? Então, o universo vai trazendo pra gente, expressa aqui no timing, né? Então, quando eu tava já pensando nisso, de fazer algo assim, veio a pandemia, né? Então, também teve aquela baixa, assim, disse, então agora, né? É hora de tentar muita coisa nova, porque também a gente não sabia como ia ser, né? O consultório, inclusive, deu aquela baixa do consultório, porque a gente fecha, abre, né? Sim, toda aquela função. Embora a obstetrícia não parou, né? Sim. A obstetrícia não parou. E... eu acho que até aumentou. Então, o meu trabalho na parte de obstetrícia não diminuiu. Agora, o ano passado, agora que tá vindo, né? O reflexo. Aí, comecei a pensar que eu precisava, então, aproveitar esse tempo, inclusive quando deu essa baixa, de começar a pensar e planejar, né? Para quando um dia se tinha sempre a expectativa otimista de que terminasse a pandemia um dia, né? Sim. E nesse meio tempo... O ponto onde eu tenho a Mames and Ladies e o Café Pátio Lotus tinha sido um prédio que tinha sido construído, um prédio comercial, e tinha uma sala onde em que eu já passava lá desde antes, né? E via aquele prédio sendo construído, aquela sala naquela esquina, e dizia, olha só, né? Namorando. Fica muito bem para as ideias que eu tenho, né? E aí veio a pandemia, tudo parou, e a sala ficou me esperando. Né? Ela sempre estava lá com a sua plaquinha disponível, né? Olha só. E eu namorando a sala, e assim foi. Até que chegou um belo momento ali em que eu estava, então acho que agora eu vou fazer alguma coisa. Já tinha falado com as profissionais, né? Que eu estava com ideia de montar, ia verificar as questões da sala. Fui visitar a sala umas 2 vezes, né? E aí, ali em 2021, então, né? Dei esse passo, né? Resolvi, então agora... vamos montar isso. E aí, inauguramos a Mames and Ladies em 2 de outubro de 2021. Que legal. Daí a sala ali foi toda pensada para essas ideias que vinham do como fazer, oferecer para as pacientes um espaço que pudesse ser além de mim, ser esse ponto de referência que eu comentei antes, do espaço como todo poder ser visto como um porto seguro em que elas podem buscar, né, o start, né? Muita coisa a gente vai resolver ali, muito, né, ser o ponto de referência. Essa que é a ideia, assim, né? Legal. Porque, vamos lá, tipo, a gestante, ela já entra lá
por uma indicação de você? Ou como que... tu direciona, digamos, da tua clínica para lá? Como que funciona Então, na verdade, eu migrei os meus atendimentos de ginecologista e obstetra para dentro da Moms and Ladies. Mas a Moms and Ladies não é só para gestantes, então é Moms and Ladies, né? Porque é para mamães e mulheres. Legal. Então, os atendimentos esses multidisciplinares de nutricionista, psicólogo, físio, profissional da dança, enfermagem, né? Eles são para mulheres em todas as fases. Então, a gente vai atender... Claro que, como eu disse, o meu xodózinho o público gestante, mas isso sou eu, né? É um dos braços, né? É um dos braços. Então, a pessoa pode acessar a Moms and Ladies, né? Sendo minha paciente, né? A gente identifica a necessidade desse atendimento multidisciplinar e tá tudo ali, né? Mas também porta aberta, né? Com todos os públicos e que sejam pacientes de outros colegas médicos, médicas também, sem problemas, né? Porque são serviços em paralelo que ficam sob minha responsabilidade, mas não vinculados à Carolina gineco-obstetra, né? Tem os dois perfis ali, a Carolina gineco, que tem as suas pacientes, e a Carolina responsável pelo espaço, né? Isso. Que daí tem outros profissionais lá dentro de outras áreas, né? De outras áreas. A ideia é que fique tudo em casa, né? Tudo dentro do mesmo... Isso. Do mesmo guarda-chuva, digamos assim, né? Isso, daí essa foi a ideia. Então, identificando o espaço físico que combinava com as minhas ideias, né? Comecei toda a estruturação de planejamento, de projeto, né? Enfim. E aí foi uma coisa, vai levando a outra, como eu disse, o universo vai se alinhando, vai trazendo as ideias e as pessoas, né? E os acasos, né? Os acasos que o universo traz nos timings corretos, né? Então... Eu chamei essas profissionais algumas que eu já conhecia, né, de antes, que já eram, inclusive, enquanto eu tinha só o consultório, quando eu precisava dessas atenções, eu já encaminhava para elas. Então, agora a gente só se reuniu, né, de poder estar mais próxima. E aí eu estruturei ali o espaço da Moms and Ladies de forma que pudesse ser a ideia de ser um porto seguro, né, para as pessoas encontrarem muito, né, do que fosse melhor no mesmo lugar. Né? E isso trazer tranquilidade, segurança de estar escolhendo atendimentos com embasamento, né? Com confiança de profissionais capacitadas para o que está sendo oferecido. Né? Então, ali estruturei essas salas, né, de atendimento em que as profissionais podem atender até de forma simultânea, o que fica interessante também se alguma paciente, questão de otimizar o tempo, né? Ela vai numa tarde, ela já pode passar por todas as profissionais que ela tiver interesse de passar. Né? Ela pode consultar com a físio, depois sobe para conversa com a psicóloga, passa para a sala da enfermeira e já toma um café na saída. Que daí vem esse outro braço que é o café Patti Lotus. Porque na Moms and Ladies, eu sempre, nessa ideia de se referenciar, de ser um porto seguro, eu imaginava de poder ter essas rodas de conversa, grupo de apoio, né, para os diferentes públicos. Aí vai indo a ideia, né? Então, montar um espaço com todas as profissionais. Daí eu vou precisar ter um espaço em que eu possa fazer uma roda de conversa, um trabalho em grupo, algum curso, alguma coisa. Onde? Ali mesmo. Então, estruturamos com um espaço de convivência. Mas um espaço de convivência seria interessante que pudesse ter alguma coisa de consumo, de poder tomar um café, de tomar um chá, um suco, relaxar. Tá, então vamos montar uma estrutura de café para as pacientes que estão ali. Tá, mas aí você vai ter uma estrutura de café, vamos fazer de um espaço aconchegante, que quem vem para o atendimento pode também curtir o momento. Tá, então vamos abrir a porta para todos os públicos. Então, dentro da Moms and Ladies aparece o Pátio Lotus, que é a cafeteria, que é porta aberta para todos os públicos, para só chegar, né? Então fica junto, separado ali, né? Aí não restringe daí. Não restringe. Quem entra no espaço pode se direcionar para a área do café, né? Sem estar dentro da clínica, para não ter nenhum tipo de desconforto, né? Então, se um público que não seja o feminino, né, que queira chegar ali e tomar um café, não vai se sentir dentro do espaço. A arquiteta foi muito entendeu a minha ideia do conceito que eu precisava, né? A pessoa chega para o café, né? Então, está no café. Mas, ao mesmo tempo, quem chega para os atendimentos da clínica pode estar aguardando o seu atendimento usando o espaço do café. Então, é realmente um espaço de convivência. Que legal.
Daqui a pouco, no intervalo de uma consulta e outra ali, tem o... Ou até, tipo, seu esposo vai acompanhar. É bem isso que acontece. Isso, vem a família às vezes, né? Então eu tenho espaço kids também, então os pacientes vêm às vezes o marido, né? Vem às vezes a mãe, vem junto, a criança também. E tal, daí fica ali, todo mundo brincando, tomando um café, quando eu chamo pro atendimento, depois ainda voltam ali, mais um lanche, alguma coisa assim. E tem um espaço ao ar livre também? Não? O ar livre a gente, quando o clima está melhor, a gente consegue usar a parte da frente do prédio que é aberto, né? Mas a deck propriamente dito ainda não tem. Eu não lembro se tu falou antes nos bastidores, mas só para situar onde é que fica. Sim. A Mames & Ladies fica na Rua Tronca, número 2304. É a esquina com a Rua Felipe Camarão. Então tá a uma quadrinha do Parque dos Macaquinhos, acho umas 2 quadras da prefeitura, uma quadra e meia do fórum. Então bem centralizado ali na exposição. Muito bom, localização, numa esquina ali, é fácil acesso para estacionar super, também, bem tranquilo. Os pacientes também sempre referem que é fácil de chegar, deixar o carro, né, e poder consultar, né. Legal. E a sala ficou te esperando, digamos assim. Ficou me esperando. Aí, né? Ver como é que é as coisas, né? Vai... É tudo nessa hora, parece, né? Sim, e deu para encaixar ali bem a ideia que eu tinha de ter o espaço de saúde, os atendimentos multi e interdisciplinares, né? A ideia de multi e interdisciplinar também são conceitos legais, assim, porque um significa simplesmente ter vários profissionais no mesmo espaço e a outra é as coisas interligadas, que é essa proposta, né? Acho que as pacientes não é assim, ela vai na Nutri, avulso da gineco, avulso da psicóloga. Se necessário, né? E pelo objetivo em comum e com a autorização da paciente, claro, existe essa troca de informações para que seja visto de forma global, né? Cara, então, isso é só benefício, né? Isso. Para o cliente final. Claro. Vamos supor assim, uma paciente saindo da gestante, uma paciente que tem questões assim de ansiedade e sobrepeso, né? Então tá tudo ligado, né? Então nada melhor do que poder ir na nutricionista, que se comunica com a psicóloga, que se comunica com a educadora física, com a profissional da dança que a gente tem ali, para poder ter um atendimento mais organizado em prol dos objetivos, né? Otimizar isso, né? Tá. Conseguir mais fundo, às vezes, no problema, né? Às vezes alguma coisa que talvez foge da tua... da parte da gineco e da obstetrícia e vai mais, né? Às vezes... Sim, como eu disse, eu sou o ponto de referência, né? Desenho a consulta comigo, né? E eu identifico alguma coisa nesse sentido e posso fazer os encaminhamentos. Mas da mesma forma, como eu disse, é porta aberta para o público, né? Então, não necessariamente a paciente precisa consultar comigo para poder ter acesso a esses atendimentos, pode né? Entrar por outra Pode entrar direto para nutricionista, né? Direto para nutri, para psico, para atividade física, enfim, né? E isso, de certa forma, até acelera o resultado da pessoa, porque... Exatamente. Falou, é tudo ali dentro, né? Então, isso, é bom para todo mundo, né? Então, vamos supor nesse exemplo que eu falei, vamos supor que nem entre a parte médica, tá ali a nutricionista, a psicóloga, a dança, a educação física e se comunicando. Sim. É bom para todos, né? A paciente vai ter um resultado mais rápido, a nutricionista otimiza o trabalho dela porque a paciente está fazendo as outras atenções, a psicóloga consegue entender o que está acontecendo porque tem a atenção da nutri, da educação, da parte física, né? Então, uma coisa leva a outra e todo mundo tem um melhor resultado. Junto, né? Esse foi o sonho, né? O que eu pensei em poder propiciar para esse público, né? Que não deixa de ser eu mesma, né? Porque eu também sou mulher e sentia que eu gostaria de ter esse tipo de atenção, né? Integral, conforme a fase da vida e conforme o objetivo que estiver sendo buscado, né? Que legal. E se a pessoa quiser ir só para tomar um café, pode ir também. Pode e deve. Até porque essa parte do bem-estar, do espaço de convivência também é saúde, né? Do momento de lazer que tu vai ter ali com sozinho ou para trabalhar, simplesmente num lugar mais aconchegante, com Wi-Fi, enfim, né? E tomar o café. Sim. Isso já é qualidade de vida também e isso não deixa de ser saúde. Por isso que eu falei que meus projetos, mesmo que às vezes que nem o café, o que tem a ver o café? Sim. O café é saúde também, né? É o momento do café, é a experiência de estar ali, não é o café ritual, em si. Né? Claro que o café é muito bom também, né? Sim, mas realmente a experiência. A experiência de estar ali, né? Às vezes o café da manhã, né? Tu ter o hábito do café da manhã e tomar o café da manhã, começa a trabalhar num ambiente... E acho que isso acontece muito hoje, né? Das pessoas trabalharem em outros lugares, né? Diferentes, co-work... às vezes a pessoa está passando em Caxias, precisa de um lugar para sentar e trabalhar.
Sim, pode ser ali, né? Essa é a ideia. Café, né? Ela vai ter ali um espaço tranquilo em que pode sentar, tomar seu café, comer alguma coisa e fica quanto tempo quiser, né? Essa é a ideia que, na ideia do empreendedorismo, no momento que pensei na Mummies and Ladies e no Pátio Lotus, me veio muito forte a questão da experiência que a gente vai oferecer para os públicos que frequentam ali, né? É aquela coisa assim, né? Gineco, nutricionista, físio, café. Isso a gente vai encontrar em vários locais, né? Mas a proposta ali é ser, além de tudo junto, integrado, né? Que seja uma experiência boa para a pessoa, né? Que seja interessante para a pessoa e fácil de chegar e ter as palavras-chave que a gente fala, né? A tranquilidade de encontrar tudo por ali, né? A segurança de estar encontrando coisas que tem profissionais capacitados, né? Um local bom. E o café em si, ele tem um ambiente, quem for lá conhecer, ele tem uma decoração, né? Bem aconchegante. Sim. Então a pessoa também fica tranquila de estar ali trabalhando. Então é bonito o lugar, né? Instagramável, né? Que legal. Essas coisas, né? É a experiência, não é o foco na venda de um café. Prefiro que venha, tome um café e fique a manhã inteira ali trabalhando, né? Do que... Sim, não é o core do negócio, vender o café, né? Não é o core, tanto que... de partida, né? Meu ponto de partida é a saúde, né? E a saúde em todos os seus aspectos, né? A parte clínica, a parte multidisciplinar e a parte de bem-estar geral, que daí entra o lazer e entra a cultura também. Né? E aí o café, o Pátio Lotus, além de ser o espaço de convivência da Mummies and Ladies, além de também absorver quando temos os eventos, né? Curso de gestantes, workshop de amamentação, roda de conversa sobre ser mulher, que tivemos, né? Também, conforme as temáticas do mês. Claro. Agora, nesse mês de agosto, é o Agosto Dourado, que é o mês de incentivo à amamentação. Então, tem esses tópicos. Então, a gente usa o café para esse tipo de eventos, né? Mas ele também tem algum braço cultural. Né? E nesse braço cultural a gente faz alguns outros eventos que já são fixos, tradicionais do café e que vão para essa parte que é cultura, que para mim não deixa de ser saúde, né? Sim. Então temos alguns eventos dentro do braço cultural do Pátio Lotus. Legal. E esses eventos daí são também voltados para o público feminino? Não, aí os eventos são abertos. Daí eles vão para a parte realmente... questões culturais mesmo, né? O público feminino é a Mummies and Ladies, né? E eu que sou gineco-obstetra, que é esse público, né? Então, eu atendo mulheres, o espaço da Mummies and Ladies é para mulheres, mas não deixa de atender também o público masculino quando tem questões vinculadas, né? Então, só fazendo um parênteses, né? A questão por exemplo, assim, um casal que tá tentando engravidar. Né? Então vai ter questões de atenção, né, emocional, né, para os dois, atividade física para os dois, né, questão de terapia, bem-estar para os dois, né, nutrição, né, alimentação, melhorar para os dois. Então nesses casos os profissionais da Mummies and Ladies também vão atender, né, o público masculino sem problemas, né, tipo, é o foco principal, mas tá vinculado à situação, né, então sim, também dentro do contexto faz sentido, é isso mesmo, né, e esses eventos do Café Pátio Lotus, então ele não tem nada de restritivo em relação ao público feminino, todos os públicos são bem-vindos e os eventos são abertos, né, um que a gente tem é o Boulevard Tronca, ele já foi, a gente fez a 8ª edição já agora, ele acontece mais ou menos a cada 2 meses, ele já virou clássico, assim. Então, Boulevard Tronca, porque é na Rua Tronca o espaço, né? Do bairro, ali a questão do bairro, né? E de ser na Tronca. E é um evento que a gente abre para expositores, né? Que são marcas locais, né? Então, de artesanato, de roupas, enfim, que semijoias, né? Enfim, marcas locais que têm as suas criações, né? Design autoral e tudo mais. Cada expositor fica com o seu espaço ali, a gente faz como se fosse uma feira, como se fosse de artesanato, né? E itens, não só artesanato propriamente dito, mas marcas, né? E passamos a tarde, esse último foi domingo,
né? E foi das 2 às 8, e fica a música ao vivo o tempo inteiro, o café é aberto, então é só chegar, toma um café, olha todos os expositores, escuta uma boa música, fica por ali, as mesinhas na área externa nesse dia, graças ao sol, ótimo. Tava bem bonito o tempo. Então esse é pra mim isso é respirar saúde, é respirar cultura, né? Ter esse momento de bem-estar. Então esse é um dos eventos clássicos do braço cultural do Pátio Lotus. E o outro vem em breve, agora vai ter mais uma edição esse ano, que vai ser dia 16 de setembro, que é o Café Cultural, que a gente chama. Então o Café Cultural é um momento em que a gente fecha o café e abre para quem fez a reserva antecipada, e é um momento em que a pessoa pode se deliciar ali com as comidas e bebidas do café, assistindo alguma coisa, assistindo algum espetáculo de cultura, por isso que é Café Cultural. Então o dessa vez agora vai ser de dança e música. Então a gente tem apresentação de dança e música, e para quem fez as reservas, né? Então a gente tem os lotes assim de reserva para antecipada, para ir ali assistir. Então, a gente teve no outro ano, já teve também de dança, de música, de teatro. Então são os braços culturais aí do Pátio Lotus. E nesses casos tu também tá à frente disso. É tu que toca esses projetos também. Eu acho que ainda tem um clone da Carolina ali. Deve ter. Tudo isso, né? Se descobrirem onde é que tá minha presença. Meu Deus. Isso, daí eu tento conciliar, acho que estar à frente disso. Claro que eu fico à frente no sentido da ideia, do projeto, da gestão, claro, né? Sim. Mas o Café Cultural, por exemplo, agora esse que vem no dia 16 de setembro, é com a Luísa Fedrici, que é minha irmã, né? E a Marina, que é uma cantora que tem músicas autorais e tudo. Então, o espetáculo em si, a criação do espetáculo é delas, né? Para mim cabe a gestão, a divulgação e né, a estrutura toda para a gente poder trazer o espetáculo. Mas o espetáculo em si é delas, né? No Boulevard eu alinho todos os expositores, mas cada expositor é responsável pelo seu espaço, né? Mas sempre com várias abas abertas, a gente brinca assim, né? A gente tá com várias abas abertas, vários assuntos ao mesmo tempo. Tá. Imagina. Eu queria te fazer uma pergunta agora, tá? Indo agora bem pro lado do empreendedorismo mesmo. Porque assim, tu falando parece muito simples, tá? Não, eu tive a ideia e aí foi lá. Mas na real a gente sabe que, né, não é tão simples, né? Nada simples, na verdade. Mas, pelo que eu entendi, antes tu teve a ideia, antes de detectar a demanda disso, né? Pelo que tu contou na tua história, tu teve a ideia desse espaço e aí depois tu teve uma pesquisa de mercado, assim, no sentido de entender como é que seria essa adaptação, até porque foi uma ideia nova, né? Uma inovação, é uma ideia completamente diferente do que a gente está habituado a ver na área médica em Caxias, por exemplo, né? Sim. E como que foi isso para ti, assim? Sim, foi no dia a dia, né? Vivendo em Caxias, eu sou de Caxias, né? Então conheço bem, né, a cidade e o que ela oferece. Os gringos daqui, né? Já sentia bastante necessidade, assim, sentia que faltava realmente um espaço que fosse porta aberta de reunir todos os profissionais de forma integrada, né? Então carecia desse tipo de serviço na cidade. Não que não tivesse, né, outros profissionais atendendo e alguns espaços até que reúnem os profissionais, mas sentia necessidade de ter um espaço focado para esse público específico, né, com o foco de pegar o objetivo e aí ver o que precisa para esse objetivo, né, talvez esse seja o caminho, né, então, usando o exemplo que eu fiz antes ali, preciso ter uma questão do emagrecimento saudável, vida saudável, mudar de hábitos, então começar por isso, e aí ver o que precisa para isso, né, então vai ter a nutri, atividade física, dança, psicóloga, né, enfim. Sim, tá tudo então, o caminho de procurar trazer o problema pra gente e aí ver quais são os tratamentos, as opções disponíveis, ao invés de a pessoa ter que procurar, então eu preciso do Manutri, eu vou lá, eu preciso da gineco, eu vou lá, né? Então ter que ficar dispersando. A ideia foi juntar isso e
vendo em Caxias, a gente sabia que isso não era em toda esquina que se encontra, exatamente. E até porque esse é um problema oculto das pessoas, né? Existe o problema, mas muitas vezes não se dão conta. Isso. O que eu acho também é que às vezes a pessoa não tem como saber que ela tem um problema. Tipo, esse exemplo que eu usei é muito nítido. Eu quero mudar o estilo de vida e emagrecer. Tá, isso é óbvio, é mais fácil a pessoa se dar conta disso. Mas às vezes a pessoa não sabe o que tá gerando ali, né? Então, por que tá desconfortável no dia a dia? O que tá acontecendo? Então, às vezes a porta de entrada é comigo, como gineco-obstetra, né? Vem pra consulta com alguma situação que tá acontecendo e nessa minha primeira avaliação, a gente vai perceber, então, a pessoa nem se deu conta que aquilo que ela tá vivendo, incomodada no dia a dia, pode ser classificado como um tipo de situação que a gente vai ter como resolver, né? E aí, tá tudo junto ali nesse espaço. E o espaço, assim, aberto ao público com a área de roda de conversa, de grupo, né? E ter o espaço de convivência, o café e tal. Também, essa foi uma coisa que eu identifiquei que não tinha por aqui. E eu presenciei essas coisas de experiência, de espaço, né? Em oportunidades que tive fora, né? Durante a residência, eu fiz um opcional, que a gente chama, que é de treinamento no último ano, né? Me falaram que eu podia fazer fora do hospital geral. Aí eu levei ao pé da letra, né? Se é pra fazer fora do hospital, fora, eu fui pra Londres. Bem fora. Bem fora. Isso, já que era pra ir fora, não vou ali na esquina, né? Sim. Aí eu passei, então, esse período, né? Que foram quase 40 dias em Londres. E tendo experiência tanto num hospital, que lá era o hospital público, né? De Londres, que é como se fosse o SUS deles, né? Sim. E tive a oportunidade de verificar essas outras questões de experiência, né? Das pessoas poderem estar tendo qualidade de vida e saúde em outros momentos sem ser dentro do próprio hospital, né? E aí ali também se semeou, né? Se temperou mais ainda a minha ideia, né? Trazendo talvez essa ideia de ter o espaço de convivência, de ter essa questão de poder respirar um pouco, né? Um momento de lazer, sem aquela cobrança de que se for um momento de lazer é porque tu tá fazendo nada. Sim, não é isso, isso faz parte do autocuidado, né? E até porque as pessoas não veem muito a saúde por esse aspecto, né? É mais, tipo, um problema, né? Isso. Procura quando tem um problema, né? Sim, cuidar da saúde é ir lá fazer um exame. Não é, né? Não é isso também, né? Mas não só isso, né? Eu acho que talvez acontece, não sei, posso estar errado, mas talvez acontece bastante, tá tentando engravidar e tá com dificuldade de engravidar. Pode ser uma série de fatores, né? Exato. Que daqui a pouco não é nem da tua especialidade, mas aí tu vai detectar e vai encaminhar, eu acho que o problema pode ser às aqui... vezes até psicológico, né? Psicológico, tu já tem dentro de casa ali e tal. Pode seguir por aqui que talvez a solução seja por aqui. Exatamente, a coisa é muito multidisciplinar, né? E às vezes também, como eu digo, eu sou o ponto de referência. Tem coisas nesse exemplo que tu usou, da tentativa de engravidar, que nem vai ser comigo a parte médica totalmente. Eu vou precisar encaminhar para especialistas de tratamentos de infertilidade e tudo mais. Mas o ponto inicial de referência começa ali e muitas coisas interdisciplinares a gente já consegue trabalhar em prol de um objetivo, né? Então, as coisas casadas, né? Para não ficar aquela coisa de perda de tempo, corre para lá, corre para lá e as coisas desalinhadas, né? Sim. Essa é a ideia. Elimina um problema que a pessoa pode ter nesse meio do caminho, assim. Isso, já tá tudo junto, que é a ideia do porto seguro, né? Então, um porto seguro. Então, se que a Mamas possa ser isso para as mulheres em todas as fases, né? Então, desde a adolescente, que tá precisando de uma atenção especial, a mulher jovem, querendo ou não engravidar, sem suas questões, né? Depois, na perimenopausa, menopausa, o público, né? Já pós-menopausa também. Todos esses públicos têm atenções diferentes que são necessárias. E a ideia é ser um porto seguro para ali ser o ponto de start. Não tem que chegar sabendo, eu preciso da fisiopélvica. Né? A pessoa não tem essa obrigação. Ela pode vir e apresentar o que tá incomodando. E ali a gente poder direcionar, né? Que legal. Que massa. E como que tá, assim, a aderência disso? Como é que tu tá enxergando essa perspectiva, assim, do pessoal estão vindo, Sim, a gente vê bastante. O mais forte acaba sendo o caminho com o tradicional que entra pela parte médica, né? Então, até pelo perfil
né, de Caxias que a gente tem, né, que eu percebi que era disso. Até o perfil que a gente tem, né, na região, assim, da Serra é muito, às vezes, de ser mais restritivo no sentido que foi o que eu mencionei antes, de perceber que um momento de lazer, um momento de tu ir no Nutri, um momento de tu fazer uma atividade física, isso não é o fazer nada, né, não é autocuidado também. Não então, é ócio por ócio, né? Não é por, só simplesmente tô fazendo nada. Não, tu tá cuidando de ti mesmo, né? Então, existe, né, essa um pouquinho mais essa barreira que a gente precisa ir quebrando, né, de que esses atendimentos multidisciplinares, né, são investimentos para a saúde, né, principalmente a longo prazo, que o caminho mais fácil de uma medicação, alguma coisa, às vezes não é. Para alguns casos vai ser, claro, né? Mas às vezes não é o único ou a solução, né? Então, é um trabalho que a gente vai constantemente mostrando pro público e vai notando que as pessoas vão, à medida que experimentam, entendem, né? O porquê de... É que é mais trabalhoso, né? Claro, tu tem que fazer um processo, né? Tu tem que ir na nutricionista, tem que mudar os hábitos, tem que acompanhar com a psicóloga, tem que voltar pro espaço. Mas o resultado vai ser melhor porque ele é cultivado, né? Pro longo prazo, né? Então, a gente vai aderindo isso para os pacientes, mostrando como isso é benéfico, né? Para não deixar surgirem os problemas. E às vezes, algumas que nem eu vejo o público gestante, que acaba não aderindo a esse multidisciplinar. Aí depois começam os problemas, né? Vem a dor nas costas, vem o sobrepeso, vem o diabetes gestacional. Aí vão procurar. E aí, às vezes, elas até comentam, né? Se tivesse começado antes, né? Então, porque conseguem entender nesse sentido, né? Muito disso está relacionado a hábitos, né? Justamente hábito da alimentação, hábito do exercício. Que às vezes a pessoa sabe que precisa, mas, né, fecha os olhos e vai acabar indo quando no momento que precisa, né? Mas não vai por conta própria, né? Vai quando tu precisa empurrar, né? Tá, não, ou tu faz ou... Né? E a gente vê uma aderência boa, assim, também nas questões que são essas rodas de conversa, curso de gestante, essas atividades, assim, em grupos, né? Que as pessoas têm interesse de vir trocar experiência, de conversar com os profissionais e são os momentos em que a gente tem a porta mais aberta, porque fica mais acessível, né? De a pessoa se inscrever para essa roda de conversa, é um evento curto, rápido, então a pessoa vem, participa e aí consegue sentir, né, como é importante falar a respeito do assunto, né? Claro. E isso está se tornando, acho, cada vez mais frequente, né? Esse tipo de movimentação para conversas, para diálogos, para falar sobre as coisas, né? Sim. Porque a gente vem de um tempo que, cara, a medicina é que nem a gente tava falando, é quando eu tô com algum problema, né? E a própria gestação também, a gente vê um movimento avançando nisso de diálogo, né? Sim, de ter, e isso que eu vou falar agora vem dessas rodas de conversa. Eu ouvi muito de pacientes, né? O quanto é importante a informação, né? Saber tirar um peso das costas, digamos assim, por esclarecer alguns assuntos e também por perceber que não é a única no mundo que está sentindo aquilo ou que se sentiu daquela forma. Então, a troca de experiências fica muito válida, né? E eu poder conseguir... Para mim é muito gratificante, né? Como médica e como idealizadora ali da Mamis and Ladies, quando eu vejo numa roda de conversa essa troca acontecendo entre as pacientes e vendo que uma tá ajudando a outra, né? Tipo assim, objetivo alcançado. Que bom que estamos aqui, sabe? Isso que é legal, né? É muito bom. Até tem um pouco a ver com isso, né? Mas ontem na palestra a gente estava trocando, ouvindo na verdade a palestra, mas a troca de ideias era sobre profissões que vão acabar perdendo força com a evolução de tecnologia, né? E claro, a medicina está muito à frente. A gente conversou com o Diego também sobre alguns projetos ali, né? De grafeno e tal. E a medicina acho que é uma das áreas que tá bem à frente em questão tecnológica, né? E tu resgatar essa experiência, trazer isso, é um baita diferencial.
Porque que bom. No fim é isso, sabe? Essas trocas, é a pessoa com pessoa, ficar bem sabe? mesmo no humano, porque né? O ferramental, ele vai cada vez evoluir mais, né? Agora tu trazer o contraponto disso, trazer pra perto, trazer pra conversa. Exatamente. Às vezes eu também converso com as pacientes, né, em consulta. Mais que uma vez eu digo assim, ver qual o exame que a gente precisa fazer hoje, porque tá com tantas semanas de gestação, essa é a parte fácil. Sim. Né? Isso é o mecânico, que poderia ser até uma consulta online, eu podia fazer pelo sistema e só avisar ela, né? Mas a questão da troca que a gente tem ali, né? Tu acolher a gestante cheia de dúvidas, né? Cheia de dúvidas, né? Então, eu gosto bastante da parte do conversar, né? Então, a minha consulta, ela é bem tranquila, assim, em questão de tempo, para poder ter essas perguntas. As minhas pacientes, elas já entram no ritmo, assim, de anotar uma listinha de perguntas a me trazer na próxima consulta. Quando elas pegam a listinha, que para alguns poderia ser momento de pânico, para mim é vamos lá, perguntas, né? Porque daí eu consigo direcionar bem para aquela pessoa, né? Para aquela paciente, para aquele casal, às vezes ou até a família, vem da família toda vez na consulta, para poder esclarecer as dúvidas que são pertinentes para aquelas pessoas, de forma que a informação vai trazer segurança, tranquilidade, tá fazendo o melhor, né? E esses conceitos da minha prática clínica como médica que eu aplico, né? E trouxe de embasamento para ser a ideia, né? O objetivo da Moms and Ladies, né? Ser um porto seguro, ser um ponto de referência para as mulheres, né? Nesse sentido, e poder esclarecer essas dúvidas. Então, usando o exemplo, né? Na minha frente é uma listinha de perguntas, mas na clínica acaba sendo o dia a dia, a vida, as coisas que estão incomodando e que várias profissionais podem atuar junto para esse bem-estar, né? Que legal. Que legal. É que nem complementando o que tu falou, que o Potter falou ontem, que a tecnologia é a ferramenta. É a ferramenta, né? Ferramenta, mas nada vai superar esse fator humano, né? Desse contato, de tu aliar todas essas coisas juntas, né? A experiência, né? A experiência das pessoas, acho que é a grande chave, né? A pessoa vai lá, tem uma experiência legal, senta ali, já tem... tá com fome, como, né? O cara, talvez pro marido ir lá, não vai achar tão um pé no saco, tem que acompanhar, porque vai chegar lá, você toma um cafezinho, sei lá, leva o computador, fica ali. Bem, isso não é uma cena hipotética, isso é real. Semana passada teve uma situação assim, um casal que veio de outra cidade, né, de outro município, que vieram para consulta. Então, ele estava no café com um note, né, trabalhando, enquanto até que chegou a vez da consulta dela, ele por questões, cada um opta, né, ela subiu sozinha para consulta, ele continuou trabalhando ali. Quando saíram, eles fizeram um lanche e voltaram. Né? Então, é bem... Quando eu vejo esse tipo de coisa que pode parecer simples e pequeno, eu vejo que, é isso mesmo que eu tava buscando, conseguir oferecer para eles, né? Foi tranquilo para eles virem junto, porque ele pôde continuar trabalhando, né? Foi tranquilo para depois pegar a estrada de novo, né? Então, e ótimo. É total o caminho, porque a gente vive a era agora cada vez mais da experiência, né? E é legal, assim... E da colaboração, né? Colaboração. Do espaço, tu tá colaborando num espaço de um café junto com a clínica, né? E a gente vê essa quebra um pouco, de novo, na área da medicina, porque o mais comum é tu ser atendido mal, sabe? Tipo, a frieza, né? Desculpa, sabe? Mas é a realidade, né? Tu vai no médico, o cara mal te olha na cara, né? A gente sabe que é real isso. Infelizmente, é assim, né? Sim, eu também sou paciente, né? Sim. E quando quando a gente vai em algum lugar que tem essa experiência fora da curva, digamos assim, às vezes até nem acredita, estranho, né? É até estranho, tu bate uma experiência tão boa no lugar, porque infelizmente não só pra medicina, acho que pra total, né? Muitos serviços todas as áreas, né? A gente tem a questão do atendimento. De atendimento, né? É muito nítido, às vezes, tu mandar mensagem, pedir alguma informação, cara, tu não tem resposta, sabe? Sim. Ou daqui a pouco tu vai, marca consulta às 10 horas, tu vai atendido às 11h30, sabe? Então, às vezes, tipo, tu perdeu 1h30 que daqui a pouco tu tá ali no café, tem que esperar meia horinha, cara, tu senta ali, toma um café, sabe? Sim, eu prezo muito por isso mesmo, né? A experiência e o atendimento. Então, o treinamento da minha equipe também ali, né? No momento são meninas todas que trabalham comigo, né? Elas são o treinamento bem focado nisso, né? Na atenção, no acolhimento, né? Do mais importante, a pessoa que tá ali na frente, a pessoa que tá conversando, às vezes também no WhatsApp, Instagram. Sim. Essa atenção, né? De forma completa, que cada pessoa é uma, né? Então, pra pessoa
pessoa que entra em contato ou que chega ali é o 100%, né? Então, quando a gente está atendendo, a gente tem que entender isso, que a gente atende 10 gestantes. Para nós é uma de 10, né? Mas para aquela gestante é o 100%, né? Para a pessoa que vem no café, para nós é mais tipo, ela está ali atendendo o dia inteiro no café, sei lá quantas pessoas entraram, é mais um cliente do café. Mas para aquele cliente, eu sempre eu prezo que elas entendam isso, né? Para aquele cliente que chega, aquele atendimento dele é o 100%. Vai ser o atendimento, né? Então tem que ser sempre o mais acolhedor possível para que seja uma boa experiência, né? E no momento que a gente monta esses eventos, né? O Boulevard Tronco, o Café Cultural e outros que, conforme as épocas, tem do Outubro Rosa, Novembro Azul, enfim, assim, né? Conforme a temática do mês, sempre com essa ideia do acolher, né? De poder estar ali e ter uma boa experiência dentro daquele momento, aquele tópico, enfim, né? Essa é a ideia. Além do que também o espaço, a gente começou a abrir também para eventos privados, né? Então tem alguns eventos de curso, de alguma palestra, ou chá de fralda, aniversário, né? Porque o espaço acaba sendo acolhedor e também quero propiciar isso para o maior número possível de pessoas, né? Sim. Que legal. Show, que massa. É uma boa visão, assim, de empreendedorismo, né? Tipo, tu abriu um leque enorme de coisas e tudo correlacionadas, mas cada uma independente, digamos assim, né? O café é independente do... Eu digo os braços, né? São vários braços da mesma origem. Isso, de uma certa forma, enfim, isso acho que pra ti também... é uma parte da tua realização profissional, né? E como? De tu talvez não tá contente só com aquilo. Vou ficar só na clínica, né? Daqui a pouco eu preciso de mais pra me realizar profissionalmente, né? Preciso de um pouquinho mais. Sim, que foi bem isso. Quando eu tava na zona de conforto de consultório e plantões, eu tava precisando de mais, assim. Tanto no sentido pra mim, né? Pessoalmente, profissionalmente, quanto porque eu via que eu ficava um pouco limitada na atenção que eu queria dar para as pacientes. Eu queria poder oferecer mais. E eu ficava, às vezes, de mãos atadas, ou fugia do meu controle, não sabia, não tinha como encaminhar ou facilitar para que ela pudesse ter acesso aos outros atendimentos interdisciplinares, né? Então, botando tudo no mesmo espaço, isso me traz essa realização, né? Pessoal, profissional e de gratificação de ver que as minhas pacientes e também as outras mulheres que queiram ter acesso a Moms and Ladies podem ter isso de forma facilitada, que eu acho que hoje em dia a vida é tão corrida, tão difícil para tanta coisa, que o que a gente consegue entregar de forma mais tranquila, mais fácil, nossa, né? É bem melhor. Posso ir lá e ter tudo ali, né? Tudo... ela vai consultar contigo, mas eu preciso da Nutri, tá ali, né? Preciso da terapia, tá aqui, né? Isso. É tudo mais fácil, né? Essa é a ideia. É o caminho da simplificação, muito genial a ideia. Do essencialismo, de ter tudo mais simples, né? E aí eu tenho algumas pacientes que daí são assim, que eu vejo como uma coisa que exemplifica como a gente tá falando que uma coisa tá ligada com a outra, né? Então, por exemplo, eu posso pegar algumas pacientes de exemplo, que foram minhas pacientes já antes de estarem gestantes, então, estava grávida antes da gestação, aí a avaliação toda ginecológica, me acompanhou nessa migração de endereço, aí estamos ali, então agora tá gestante, aí também tá gestante, já vai no nutricionista, já fez a aula da gestação dançante, que é a de dança, já foi também na psicóloga para atendimento, está fazendo a fisiopélvica, daí foi fazer o chá de fraldas, já fez ali mesmo, né? Então exemplifica como as coisas estão ligadas e facilitadas, né? Então quando o marido acompanha também, eles tomam um café ali, então esses pacientes me mostram, né? Me comprovam que essa questão caminho, de que as coisas estão interligadas assim, né? E que tudo é saúde, bem-estar, tranquilidade. E para mim a realização principal é ver esse que está sendo o porto seguro, que está sendo o ponto de acolhimento, né? Delas, né? Eu uso bastante os exemplos das gestantes, porque eu já falei antes que meus xodozinhos são a gestante e a obstetrícia, mas se aplica a todos os outros também. Olhos, né? Isso. E engraçado não, interessante que isso aconteceu em um curto espaço de tempo, se tu for ver, né? Tu comentou que foi 2021, né? 2021 que eu abri isso. Mas primeiro foi só com a clínica e depois foi o café, né? Não. Foi os dois juntos. Não. Os dois juntos? Eu sou gineco-obstetra desde 2016.
Então, ali desde 2016 que eu comecei o processo de ir montando espaço de atender como gineco-obstetra, em outros espaços, até que eu montei o meu próprio consultório. Aí, depois disso, com o consultório bem estruturado, essa rotina de plantões, eu montei a Moms and Ladies. E num primeiro momento, não levei o consultório junto. Porque senão ia ter que ter mais uma aba aberta. Sim. Ia ser mais uma coisa. Sim. Então, nos primeiros meses, ali no final de 2021, ali, eu ainda tinha o endereço do consultório, né? E estruturando a clínica com o café. E daí, depois que eu... A clínica já com o café. Isso, a clínica sempre foi já. A Moms and Ladies sempre teve o Pátio Lotus, porque ali já tinha ideia dos cursos, das rodas de conversa, espaço de conversa. Eu pensei que o café tinha entrado depois. Moms and Ladies e Pátio Lotus nasceram juntos, né? O que foi depois que daí, então, eu migrei, né? O atendimento gineco-obstétrico para dentro da Moms and Ladies, né? E uma pergunta pessoal agora. Dentro dessas abas aí, tipo, daqui para frente, assim, tu se vê mais no lado empreendedora ou, tipo, abandonar a medicina? Acho que nunca, né? Mas... Abandonar a medicina não, abandonar a obstetrícia também não, dentro da gineco-obstetrícia. Mas dentro da balança, assim, tu acha que pesa um pouco para cada lado? Acho que a parte do... Porque o empreendedorismo em si, ele consome um puta tempo, né? Sim, mas meu objetivo seria conseguir equilibrar esses dois braços, assim, né? Então, entre ginecologia e obstetrícia, a obstetrícia, né? Então, sempre... Que foi o que aconteceu com a pandemia, né? Eu tinha que enxugar alguma coisa, eu acabei enxugando a ginecologia. Então, já eu mesma me auto-respondi qual que é a especialidade que é mais o meu xodozinho, né? Então, a obstetrícia e, digamos assim, uma boa metade do dia a dia focado nessa parte do empreendedorismo, né? Mas a medicina, quando entra na medicina, não tem como largar. Eu acredito. Eu te pergunto porque assim, né? O empreendedor, ele nunca para, né? A cabeça do cara que não empreende tá sempre, fiz isso e agora, né? Exato. Nunca para. Ok, legal, é agora. Qual é o próximo passo? Terminamos de organizar o último curso de gestantes que teve, eu já estava com a aba aberta do Boulevard Tronco, que já aconteceu, mas daí tá acontecendo o Agosto Dourado, ao mesmo tempo o Café Cultural, e eu já tô com as ideias sendo trabalhadas pro Outubro Rosa. Então tá sempre... sempre assim, né? Sempre acelerado. Sempre tem um projeto para rodar, né? E é isso que me move, ter coisas para fazer. Porque quando eu fico sem, que foi aquela zona de conforto lá antes de resolver dar um passo, para mim, acho que quanto menos eu tô trabalhando ao mesmo tempo, menos vem ideias, né? Então, quanto mais coisas tenho para fazer, é assim que eu funciono. Tem que estar ligada no 220, sempre pensando. Mas que massa, que legal. Legal, não adianta. E normalmente os empreendedores que se destacam são nesse perfil, né? As pessoas que querem fazer e realmente, não, vou fazer isso aqui e vou... a ideia assim de que se tem uma ideia, né? Papel, né? Exatamente, se eu tenho uma ideia, a única forma de ver se ela é viável ou não é botando ela pra acontecer, né? Ou pelo menos assim, no primeiro passo, assim, se eu for fazer, eu vou fazer assim. E aí começa a testar as hipóteses e ver se elas são viáveis. E é ali que tu começa a ver, que nem quando eu comecei a pensar na ideia, eu logo fui ver espaço físico, projeto, como se eu fosse fazer amanhã, né? Mas eu tava ainda estudando se ia ser viável. Tanto que quando apareceu a oportunidade, então, real, assim, que as coisas se alinharam, eu não tive que tirar do nada, né? Eu já tinha várias hipóteses testadas e reformuladas, que quando as coisas se alinharam para executar, eu, digamos assim, tava na mão, né? Então, eu sempre fui muito assim, quando penso em fazer alguma coisa, eu começo a movimentar, pensar como se eu fosse fazer em seguida. E aí, nisso já se ajusta, quando surge a oportunidade, tá pronto. Isso é legal. Essa é a ideia. A parte de gestão de todos esses negócios é tudo tu que faz, toda a parte de burocrática, digamos assim. Sim, tenho equipe para algumas coisas, né, de execução, né? Sim. Mas o controle, a gestão, a distribuição de tarefas, a cabeça. Né? Sempre eu centralizo comigo mesma, né? Tem uma boa rede, né, de apoio, né? E também nessa parte de autocuidado e rede de apoio é importante frisar que eu também aplico isso para mim mesma dentro do possível. A questão de também ter o meu tempo com a família, com amigos e tudo mais, né? A gente tem que ter esse equilíbrio também. E aí essa é a minha rede de apoio que me dá esse suporte, né? Também emocional, logístico e tudo para eu conseguir ir em frente, né?
Sim. Que legal. Que massa, Legal. Carol. Bah. Uma baita história, né? Uma baita... Eu acho legal ouvir essas histórias de empreendedorismo, principalmente de pegar, justamente, pegar as ideias e colocar para rodar. Pra rodar, né? A ideia aqui, vou botar a rodar, vou testar aqui, E principalmente quando são ideias diferentes, assim, né? Tu pode juntar o café com a clínica. Sim. E tu já tem pensando assim em futuro, o que a Carolina pensa pro futuro, assim, já tem ideia de expandir mais isso, Com certeza. Já tem umas quantas ideias ali, só pela olhada dela, né? Tem alguns projetos, assim, Eu digo andando que não para. em paralelo, né? Que para complementar cada uma dessas coisas que eu já falei que já existem, né? Tipo, no próprio café tem alguns projetos em andamento para a gente ter mais... usufruir mais do espaço, otimizar ali, né, a parte da parte de cultura, de informação, aproximar mais as pessoas como um espaço de convivência mesmo, né? Então tem alguns projetos, né, em andamento, sendo estruturados. Da parte da Moms Lazy eu tenho a ideia de expandir com mais atendimentos no espaço, então... Recentemente a gente já teve a inclusão de uma pediatra que atende no espaço, então tem outros projetos de outras inclusões e outros cursos, outros workshops, outras rodas de conversa para a parte ali de saúde. E daqui a pouco com certeza vai ter alguma outra ideia. E outras ideias são bem-vindas também. Eu gosto muito das questões de parcerias e conexões, né? Então outros profissionais que tenham alguma ideia também, a gente tô sempre aberta para conversar e ver como casar isso, né? Se for interessante, né? E se mantendo sempre o mesmo princípio de ser um espaço lá no início, né? Que é de saúde, pensando que saúde é tudo isso, né? É a parte física, emocional, né, corpo, mente, tudo integrado, mas essa parte de bem-estar de forma geral, que vem da saúde, tudo isso, e mais a parte cultural também, né, que nós somos seres únicos, uma coisa reflete na outra, né. Com certeza. Na pandemia a gente percebeu, né, o quanto a cultura... A importância, né, de hobbies, tudo. né, outras atividades paralelas ao que a gente, não só o profissional, né, mas a parte justamente cultural e de diversão também. Sim. Super importante, principalmente pra cabeça, né? Exatamente. E ainda mais pra quem tá sempre assim, em movimento, né? Precisa ter um tempo de... Precisa ter, né? Escape, né? Sim, é bem importante o equilíbrio, né? Buscar sempre o equilíbrio, né? Não ficar nos extremos, né? É, verdade. Isso aí. Mas legal. Cara, que massa. Que bom conhecer a tua história. Que bom saber que tem mais um café pra gente visitar. Isso aí, esperando vocês lá, hein? Cafés são sempre bem-vindos. A gente vai, volta e meia, conhecendo uns por aí, né? Então já tem o próximo, então. Eu sou meio piradão nas cafeterias, assim. Se eu vejo um café novo, eu fico com vontade de ir lá visitar e tomar um café. E tem uns doces lá que vale a pena. Olharam. A formiguinha já se acusou ali. Que legal. Mas legal, show de bola. Tem mais alguma questão? Eu acho que foi super massa, né? Super massa. Acho que essas histórias de empreendedorismo feminino é legal pra inspirar as mulheres, eu acho. Sem dúvida. Tirar os projetos do papel e de ousar, qualquer, né? De ousar de forma geral, né? Sim. Mas ousar de fazer, né? De tirar, de testar e de expandir a mente da nossa região aqui, que a gente tem uma região bem conservadora ainda em vários aspectos, né? O pessoal meio... Né? Até a própria questão do podcast, agora que as pessoas estão entendendo, enxergando o valor disso, sabe? De, pô, tu tá entregando um conteúdo... Tu pode escutar na academia, de conteúdo, sabe? De forma geral, né? A gente também tem esse mato para abrir, sabe? Exatamente. Inclusive, parabenizo vocês pela iniciativa, realmente bem interessante. Como eu falo, na troca de experiências. Assim como eu faço lá com as pacientes numa roda de conversas, vocês trazerem o podcast é uma baita troca de experiência para as pessoas abrirem a mente, verem outras alternativas, né? Se espelharem, né? Positiva e negativamente, né? Sempre, né? E agradeço muito a oportunidade de poder contar um pouco aqui da história. É muito
gratificante para mim, gostoso para mim, me ouvir falando também sobre um projeto, né, de tanto tempo e que eu tô vendo ali no dia a dia, às vezes parar para pensar, né, que está ali e conseguir apresentar. Então, muito obrigada pela oportunidade. Imagina. Então tá, depois, se tu quiser usar os minutinhos finais para deixar o contato, onde o pessoal te encontra, de qualquer forma vai estar na descrição, mas para encerrar aí a gente... Claro, então podem me procurar pelo meu próprio contato como médica gineco-obstetra, né? Então é Carolina Fedrici. O endereço é o mesmo da Moms and Ladies, né? Então é Rua Tronca, 2304, no bairro Exposição, aqui em Caxias. Bem facinho de achar, né? Isso. Temos o celular, o WhatsApp, né, que é o 549-8109-6533. E as redes sociais, né, que são 3. Então, eu tenho da minha parte como médica, que é o @carolinaFedrici.saúde_mulher. O da Moms and Ladies é @Moms and Ladies, do inglês, né? Moms and Ladies. E o do café é @patio_lotus. Beleza. Legal. Vai estar aí na descrição. Vamos colocar as outras vai ficar mais fácil. Isso aí. Só entra ali e clica. Legal. Muito bem. Tá, gente. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Por participar com a gente. Muito obrigada. E parabéns mais uma vez pela iniciativa. Imagina, nós que agradecemos. Obrigado a todo mundo que ficou aí até o fim. Isso aí, nos vemos no próximo. Nos vemos no 50. Vamos ter que pensar em alguma coisa pro 50. É uma oportunidade de tomar vinho de novo, acho. Pode ser. Valeu, galera. Até mais. Valeu, Até. obrigado. Obrigada.